Oi pessoal, eu sou Star Egg e eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês. E dessa vez o tema do vídeo é Jurassic Park 3. A produção de Jurassic Park 3 foi bem maluca, teve uma penca de coisas descartadas, como cenas, roteiros e até dinossauros que não foram pra versão final do filme. Eu vou falar do início até o final da produção desse filme, passando pelos diferentes roteiros e tudo mais. Também vou falar a opinião dos atores e atrizes do filme sobre esse filme. E no fim vou dar um esclarecimento de como toda essa bagunça na produção podia ter sido mais suavizada e menos caótica. E o mais importante, vão no Instagram do Mr. Tiff. Esse cara é brabo. Ele que me deu a maior parte dos materiais que eu usei no vídeo. Ele posta muitas curiosidades e fatos maneiros não só sobre Jurassic Park, mas também sobre outras mídias com criaturas pré-históricas. É isso, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Universal Pictures anunciou o filme em junho de 1998, com Spielberg como produtor. Michael Crichton, que escreveu os romances de Jurassic Park, ia colaborar com Spielberg para criar a história e escrever o roteiro, embora John Johnston tenha dito mais tarde que Crichton não teve envolvimento com o projeto. O filme estava inicialmente previsto para ser lançado em meados de 2000. Spielberg inicialmente criou uma história envolvendo o Dr. Alan Grant, que foi descoberto vivendo em uma das ilhas da Índia. Segundo Johnston, ele havia se filtrado depois de não ter sido autorizado a fazer pesquisas sobre os dinossauros. E estava vivendo em uma árvore, como Robinson Crusoe, mas eu não conseguia imaginar esse cara querendo voltar a uma ilha com dinossauros depois do primeiro filme. Craig Rosenberg, que havia escrito e dirigido Hotel de Love, começou a escrever o primeiro rascunho de Jurassic Park 3 em junho de 1999. Spielberg e Johnston ficaram impressionados com o trabalho anterior de Rosenberg, que incluía roteiros de trailers para a empresa de Spielberg, a DreamWorks. O rascunho de Rosenberg envolvia adolescentes ficando presos na Ilha Sorna e incluía uma sequência com um réptil aquático chamado Kronosaurus, que não foi incluída no filme final. Outra cena descartada envolvia personagens em motocicletas tentando escapar de velociraptores. E você quer ouvir um detalhe legal? A gente tem storyboards dessas cenas onde os adolescentes estão fugindo de motocicleta dos raptores, inclusive velociraptores pilotando motocicleta. Não, tô brincando, ele só caiu em cima da motocicleta e se espatifou no chão, tadinho. Johnston foi anunciado como diretor do filme oficialmente em agosto de 1999, com Rosenberg ainda envolvido no projeto. Spielberg deu total liberdade criativa a Johnston, que disse que Spielberg deixou bem claro que não deveria tentar copiá-lo. A produção deveria começar no início do ano 2000. Os filmes anteriores foram filmados no Havaí, e a ilha de Kauai era o lugar preferido para as filmagens do terceiro filme, embora nenhuma decisão fosse tomada até a finalização do roteiro. Roteiro esse que nunca foi finalizado. O rascunho de Rosenberg sobre adolescentes na Ilha Sorna foi rejeitado em setembro de 1999. Johnston disse que não era um roteiro mal escrito, mas ele achava que o público não gostaria de ver essa história, acrescentando que parecia um episódio ruim de Friends. Assim, John Johnston, geralmente quando a gente fala que um roteiro não tá tão bom assim, a gente só fala que o roteiro não tá muito bom. Também não precisa destruir o roteiro do pobre coitado do Rosenberg, que fez na maior boa vontade. Mas vai de cada um, né? O roteiro original de Peter Bushman para Jurassic Park 3 apresentava uma trama mais complexa e mais sombria em comparação ao filme final. A história se iniciava com um casal em férias ao praticar parasailing sobre a Ilha Sorna. O casal desaparece misteriosamente, indicando que dinossauros estavam atacando turistas na ilha. Em resposta a esses incidentes, o Departamento de Estado dos Estados Unidos envia Harlan Finch, um representante governamental para investigar. Simultaneamente, o Dr. Alan Grant, interpretado por Sam Neill, busca financiamento para estabelecer uma estação de pesquisa sobre raptores na Ilha Sorna. Ele é abordado por Paul Ruby, um empresário que oferece uma doação substancial em troca de um tour aéreo pela Ilha Sorna. Alan aceita a proposta, levando consigo seu assistente Billy Hammy e o filho de Ruby, Miles, um entusiasta de dinossauros. Durante o voo, o avião sofre um pane e é forçado a pousar na ilha. Ao tentar decolar novamente, a aeronave colide com espinossauros egípticos, resultando em um acidente que os deixa presos na ilha. Em paralelo a isso, em San José, na Costa Rica, uma audiência revela que ataques de dinossauros ocorreram em diversas localidades do continente, desde a península da Baixa Califórnia até o Panamá.
Finch expressa a preocupação de que os dinossauros estejam se reproduzindo, representando uma ameaça global. Voltando a Ilha Sorna, os sobreviventes enfrentam diversos desafios, incluindo ataques de velociraptores e a presença de um pteranodon no aviário. Ia ter uma sequência que envolveu os personagens se abrigando em um laboratório da Índia, onde eles enfrentam ataques de raptores após Billy roubar os ovos dos dinossauros. Eventualmente eles escapam em motocicletas e buscam refúgio na copa das árvores. O clímax do roteiro original apresenta uma intervenção militar, com aviões de combate sendo enviados para bombardear a Ilha Sorna e erradicar a população de dinossauros. Durante esse ataque, Paul Rudd e sua família são resgatados. Mas Grant opta por permanecer na ilha, ele se retira para a selva. Assim, essa parte do roteiro se alinha com a ideia original do Spielberg e do Michael Crichton, com Alan Grant vivendo isolado, semelhante a Robinson Crusoe. Joe Johnston achou o rascunho inicial muito complicado, especialmente para trazer Grant de volta à Ilha Sorna. Então, o roteirista David Kipp, que fez o roteiro de Jurassic Park 1 junto de Michael Crichton, fez o roteiro de Jurassic Park 2 sozinho e fez sozinho também o roteiro de Jurassic World Rebirth, esse filme novo que lançou Jurassic World, sugeriu um enredo mais simples de missão de resgate, mas esse fuleiro não escreveu o roteiro final. Dá o pitaco e depois vai embora, né? Parece comigo. 5 semanas antes das filmagens, Spielberg e Johnston rejeitaram o segundo roteiro, mesmo após 18 milhões de dólares já terem sido gastos no filme, e já tinha tido storyboards e orçamento. Algumas construções de cenários já haviam começado também. Eles aprovaram a ideia de equipe e reaproveitaram as cenas dos rascunhos anteriores. Alexander Payne e Jim Taylor foram chamados para melhorar os personagens, pois o roteiro era quase só ação, e os dois roteiristas não eram grandes fãs da franquia, mas Taylor achou a premissa interessante. Para entender melhor o universo de Jurassic Park, eles assistiram aos 2 filmes anteriores e passaram 4 semanas escrevendo um novo rascunho. Ficaram surpresos ao receber a oferta de escrever, pois o roteiro era diferente dos filmes anteriores nos quais eles tinham trabalhado. Laura Dern não estava no roteiro original, mas Payne e Taylor adicionaram sua participação. Caso você não saiba, Laura Dern é a atriz da Dra. Ellie Sattler. Ela hesitou em aceitar um pequeno papel, até que Spielberg sugeriu que Ellie tivesse um papel crucial na história. Em um rascunho, Ellie e Grant eram um casal em separação, mas Johnston recusou a ideia. Eu não queria mais vê-los como um casal. Por um lado, não acham que eles pareçam um casal. Seria desconfortável ainda vê-los juntos. E Laura Dern não parece ter envelhecido nos últimos 15 anos. Exatamente o que você ouviu. Em Jurassic Park 3, Alan Grant e Ellie Sattler estão separados por culpa desse comédia. Grande parte do humor de Payne e Taylor foi cortada. Nós entregamos um novo roteiro para eles e depois vimos o filme, e era tudo ação. Eles tiraram o resto, disse Payne. O crédito final do filme ficou com Peter Bushman, Payne e Taylor. Johnston descreveu o filme como mais simples, com um ritmo mais rápido e intenso que os anteriores. Mas esse não foi o único final alternativo do filme. Tem outro, e vai por mim, esse é bem sinistro. Nesse final alternativo proposto pro filme, os sobreviventes chegariam à ilha da mesma forma que foi visto na versão final do filme. Grant notaria algo encalhado entre as rochas à sua frente. Era a mesma lancha usada por Eric e Ben lá no início do filme. Enquanto Grant se aproximava para investigar, Eric avistava os helicópteros de resgate chegando ao longe. Nos destroços da embarcação, Grant examinava o interior. A cabine estava surpreendentemente intacta, com apenas alguns vestígios de sangue. Na parte de trás do assento do motorista haviam 3 grandes rasgos. Grant mediu a distância entre eles com os dedos. Então olhou para a areia molhada ao redor e notou uma trilha de pegadas de 3 dedos, percebendo que ainda não estava a salvo. Quando o primeiro helicóptero pousou, Grant tentou alertar o piloto de que havia algo nas árvores, mas o barulhinho ensurdecedor das hélices abafava sua voz. Na borda da floresta, os galhos mais altos começaram a balançar. Uma revoada de 20 pteranodons irrompeu da copa das árvores. O piloto em pânico tentou manobrar, mas os pteranodons já estavam sobre ele e se chocaram contra as janelas e agarraram-se aos esquis do helicóptero, que começou a oscilar perigosamente. Um dos pteranodons, num movimento desesperado, ergueu a cabeça demais e foi decapitado pela lâmina principal da aeronave. Enquanto isso, o segundo helicóptero pousava na praia. Eric, Amanda e Paul embarcaram rapidamente, enquanto Grant corria em direção a eles. Como eu disse anteriormente, essa versão do final não foi pro filme. Eu me pergunto por quê, né?
Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Espinossauro super legalzão e eu vim dar uma curiosidade muito legal sobre essa cena dos Pteranodons. Essa cena do ataque aos helicópteros dos Pteranodons era para aparecer originalmente o Mundo Perdido, mas ela acabou sendo trocada pela cena do Tiranossauro Rex atacando a cidade de San Diego. Então, em Jurassic Park 3 pensaram, por que a gente não recicla essa ideia e usa essa cena do ataque dos Pteranodons? Mas acabou que isso não aconteceu. Um dos finais alternativos de Jurassic Park 3 mais famosos que temos é o final onde Alan Grant usaria a câmera de ressonância de Velociraptor, que o Willy Branagh tinha imprimido lá no início do filme, para atrair os raptores e fazer os bichos atacarem o espinossauro, naquela cena onde ele tá atacando o barco. Teríamos um Baryonyx no filme, mas ele foi substituído pelo espinossauro lá no início da produção. O Carnotauro estava planejado para aparecer no filme, mas ele foi substituído pelo Ceratossauro. Inclusive, segundo algumas fontes, haveria uma cena de luta entre o Carnotauro e o Ceratossauro. O Ouranossauro também foi substituído no filme, dessa vez pelo Corytossauro. Teremos uma cena mostrando dois filhotes de Mosasauro num tanque na instalação da Ilha Sorna, mas essa cena foi cortada. Haveria uma cena onde um Maiasaura seria visto se alimentando com seus filhotes. Esse daqui um pessoal que é mais fã de Jurassic Park sabe, mas pra quem não sabe, basicamente, teria uma cena onde um dos mercenários da família Kirby mataria um filhote de espinossauro. O espinossauro mãe ou pai, não sei, deve ser fêmea eu acho, todos os dinossauros do parque eram fêmea, enfim. Basicamente, o espinossauro veria isso, ficaria muito pistola e correria atrás dos nossos protagonistas pelo resto do filme. Esse seria o motivo pelo qual ele tá tão ensandecido pra comer geral. Esse conceito seria bom, ele ia trazer uma profundidade a mais para esse filme que tem a mesma profundidade de um prato fuleiro que tu recebe no aniversário de algum parente teu. Mas o diretor Joe Johnston disse que essa cena ia acabar complicando o filme e o ritmo dele, por isso foi cortada. Joe Johnston parece um adolescente depressivo, a diferença é que ao invés de ele cortar o próprio braço, ele corta as cenas de Jurassic Park 3. Também teríamos o Lourinhanossauro. Lourinha, ui. Provavelmente ele teria um papel pequeno no filme, assim como a ponta que o Ceratossauro fez. Porém, ele aparece no pôster descartado do filme. Oh, que pôster lindo. Na cena onde o Tiranossauro Rex vê os protagonistas e ele tava comendo um lanchinhossauro, teríamos um Datossauro, seria o dinossauro que o Rex estaria comendo. Porém, ele foi trocado por um Parasaurolofo, provavelmente por questões de orçamento. Uma curiosidade legal sobre ele é que ele aparece na novelização de Jurassic Park 3, isso é bem legal. Esse filme tinha 10 slogans, que eram: o que não os matou os tornou mais fortes, a sobrevivência do mais apto, mais feroz, mais rápido, mais livre, a natureza não faz prisioneiros, somente os mais fortes sobrevivem, evolua ou morra, chegou a hora deles, seu mundo, suas regras. Dessa vez, não é apenas um passeio no parque. É engraçado que haviam 10 opções diferentes de slogans muito bons, mas nenhuma delas foi usada na versão final do marketing. E enfim, depois de tanta dor de cabeça, foi lançado em julho de 2001 Jurassic Park 3 nos cinemas. As críticas foram bem mistas, algumas pessoas apontavam que o filme era bom, outras apontavam que o filme era ruim. Porém, o consenso geral na época era de que esse era o filme mais fraco da franquia até então. Mas e os atores? Qual é a opinião deles sobre esse filme? O ator Sam Neill, que dá vida ao nosso querido Alan Grant, disse que gostou do filme, valorizou a ação dele e reconhece os defeitos que o filme teve, e considera que fez um bom trabalho com o personagem nessa fase. William Macy, que deu vida a Paul Kirby, disse que adorou ele ter sido escalado para esse filme e gostou do fato de participar de uma grande produção blockbuster, mas ele foi bem crítico quanto à preparação da produção. Ele fez uma crítica sobre a produção bagunçada de Jurassic Park 3 com a seguinte frase: quem é que lança um barco de 100 milhões de dólares sem um leme? Thea Leone, que deu vida a Amanda Kirby, disse que abraçou o papel com motivação pessoal, mesmo com desafios físicos da produção, e faria por razões mais pessoais do que só por estar em um blockbuster. Ela estava em um momento difícil com sua filha, então fazer um papel onde ela era uma mãe que ia atrás de seu filho que estava em apuros era um tanto quanto terapêutico, segundo ela.
Agora, como esse filme podia não ter sido uma bagunça do cacete, é um tanto quanto simples. Quer dizer, na teoria é simples. Era só esse filme não ter sido anunciado antes do final da pré-produção. Quando um filme é anunciado, se cria muito hype em volta dele. E o grande problema é quando você ainda está no início da pré-produção, ou seja, você está no começo da produção do filme, ainda nem com o roteiro finalizado, e já anuncia ele. Isso gera muito hype, muita expectativa. E acaba que você é mais apressado a lançar o filme mais rápido, e acaba não dando muito bem às vezes. Outro problema foi o dedo do John Johnston. Ok, ele é o diretor do filme, ele que decide quais coisas vão pro filme ou não. Quer dizer, na teoria, né, porque os executivos que fazem isso, mas enfim, na teoria é pra ele ser o manda-chuva do negócio. O grande porém dele é que ele quis deixar o filme muito simplificado. E tudo bem, tem filmes que não precisam ser super complexos pra serem legais. Muitos filmes que eu gosto nem sequer são tão complexos assim, são filmes até bem besterol. A grande questão é que estamos falando de Jurassic Park. Se analisarmos os roteiros dos dois filmes anteriores e compararmos com Jurassic Park 3, parece que esse filme foi feito só para lavagem de dinheiro. Mais ou menos o filme foi lançado, e não, sei lá, engavetado e cancelado logo depois, esquecido pela Universal. Mas no fim, por mais que tenhamos recebido um filme um tanto quanto raso, ele tem uma ação muito boa, tem uma atmosfera, uma ambientação incrível. E a família Kirby é simplesmente maravilhosa, são um dos meus personagens favoritos de Jurassic Park, eu não tô zoando, eu gosto muito da família Kirby. Eu facilmente salvaria a família Kirby de todos os dinossauros carnívoros da Ilha Sorna, mas eu não mexeria um dedo pra defender a família Delgado de, sei lá, um Procompsognato. E no fim, Jurassic Park 3 é um dos meus filmes favoritos de Jurassic Park ainda, por mais que tenha sido meio bagunçado. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais notificações. Vão ver as paradinhas do Mr. Tiff que são muito legais. E muito obrigado, Mr. Tiff, novamente por ter me dado material para eu poder fazer esse vídeo. É isso e tchau!